Eu imagino que você teve experiências extraordinárias nos campos de missões. Nos conte um pouco dessas experiências que você teve, sinais e maravilhas da parte de Deus, almas que foram alcançadas para Jesus. Então, durante esse processo, né, que eu estudava, a gente fez uma peça de teatro, tanto para os adultos, né, que é o Artigo, quanto infantil, que foi a Escola dos Bichos. E eu vou te dizer que me surpreendeu muito. É muito impactante como uma peça de teatro pode alcançar. Tinha escolas, igual eu falo da Escola do Bicho, muito, porque a gente trabalhou muito em escola pública, levando essas peças infantis, e tinha escola que falava assim, não pode falar de Jesus. Então, a gente falava o Grande Leão, sempre dando referências, mas não dando referências, digamos assim. Então, foi, assim, era de chorar, porque os temas que a gente falava durante as peças era sobre abuso, bullying, autismo, preconceitos. Então, a gente começava aquela coisa toda brincadeira, rindo, e era muito forte quando a gente terminava a peça, e a gente via aquelas crianças chorando. Então, assim, não foi fácil, porque enquanto a gente conversa, nós escutamos muitas histórias de abuso, de maus tratos, de bullying, de não ser aceita, de não se aceitar como é. E uma das histórias assim, que eu mais me foi, que era uma criança assim, pequenininha, coisa, sei lá, tinha o quê? Uns 5 anos, era bem pequenininha. E eu fui, abracei, falei um pouquinho com ela, falei quando ela é especial. E ela, ai tia, eu não queria tanto que meus pais brigassem tanto. Tipo, ela começou a chorar, me abraçando. Ela era muito pequenininha, muito nova, sabe? E eu olhei assim, caramba, poxa, ela pedindo para os pais não brigarem tanto, porque isso magoava muito ela. E eu comecei a ver o quanto que a família, assim, além do bullying, a família tem se destruído, sabe? E eu vi naquelas crianças. Então, não foi fácil, era assim, era você abraçando, orando para uma criança, e ela contando sobre a vida dela de abusos físicos, psicológicos, e tão pequeno, sabe? E as coisas assim aconteciam que você falava, Deus, o que eu posso fazer? Porque eu não vou conseguir tirar aquela criança daquele lar, tirar de onde ela está. Então, a gente conversava quando a gente tinha uma coisa assim, de abuso, que realmente, às vezes, não tinha contado. Eu falei, tia, eu nunca contei. Então, a criança, ela acabava confiando em você. E a gente tinha que sair, conversar com a coordenadora e, olha, contar, para ver se conseguia fazer alguma coisa com essa criança. Porque não era fácil, sabe? Não era fácil. E, além das crianças que a gente impactava, os adultos também eram muito impactados. E eram extremamente, finalizava com os adultos chorando. E eram temas assim que eram simples, eram coisas que estão no nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo nós víamos o quanto aquilo machucava. E são várias crianças que vinham, conversavam comigo e falavam sobre abuso, sabe? E aquilo me machucava muito, porque era muito difícil. Porque tipo assim, eu tenho irmã caçula, eu tenho primos, e eu ficava falando, meu Deus, o que eu posso? Então, eu abraçava, às vezes não tinha um carinho, um afeto. Então, não foi uma, foram muitas crianças. Cada ministração era uma criança diferente. Cada ministração era uma história diferente. E o tema, aquele, gente, de abuso, para mim, foi o que mais me marcou, porque eram tantas histórias, eram tantas coisas que, sabe, que você ficava mal, porque, assim, gente, o que está acontecendo dentro de casa, sabe, e a gente orava para essa criança, orava pela cura, pelo perdão, e também para dar um acalento, sabe, porque simplesmente perdia a inocência, perdia a esperança, elas não tinham mais sonho, aquele olhar que uma criança devia ter, que era com brilho, já não existia mais. Então, não foi uma, foi duas, foi muitas.
Então, assim, uma das que mais me impactou foram muitas meninas, que a gente conversava no final, terminava a ministração, a gente ia para frente, e a gente pode orar por você? Ou conversar, quando eu não podia falar de Jesus, então a gente não orava, aí a gente conversava com essas crianças. E eram tantas histórias, tantas coisas que falava assim, Senhor, misericórdia, me ajuda a ser canal desse amor, me ajude a mostrar que há um Deus que as ama, que há um Deus que as protege, independente. O que eu aprendi é que aonde, por mais que nós estamos passando por dores, machucados, e tudo, o Senhor está conosco, sabe, é muito, Deus está em todo momento. Quando uma criança está sendo abusada, quando uma criança está apanhando, quando uma criança está sendo machucada, falando, o Senhor está com ela em todo momento. Então, passar para isso, aquele amor que foi negado delas, e que elas não sabiam que eu era amor, levar aquele amor, e aquilo era como fosse a última chama, sabe, um resquício de esperança que ela tinha em nós, de chegar nesse amor. Então, foi assim, muito, eu falo assim que foi um dos processos, umas coisas que abriu ainda mais os meus olhos, porque a gente vive tanto às vezes, eu não sei vocês, mas eu vivia tanto às vezes no meu mundo de ir na igreja e tudo, e eu não via os problemas que estavam à minha volta. Então, o que eu podia fazer, às vezes eu não posso ir lá e tirar aquela dor, mas eu posso orar, eu posso interceder. Então, assim, além disso, dentro das igrejas, foi assim, era as peças, porque como falava sobre o amor, sobre o esfriamento, o que vinha de conversas, assim, de esfriamento mesmo, sabe, de acontecer alguma coisa, de pessoas machucadas dentro das igrejas e que não tinham mais, sabe, não tinham mais esse amor, não tinha, era um esfriamento que, se você falasse daquele amor, era tanto faz, tanto fez. E quando a gente passava essas peças, chegava no final para orar, era muito marcante esse realinhamento, essa volta para o Senhor. E muitas mulheres, eu conversei, quando a gente orava no final, simplesmente assim, as mulheres oravam pelas mulheres e os homens pelos homens. Então, eu orei, tive a oportunidade de orar pelas algumas mulheres e compartilhar algumas coisas. E a maior parte, assim, de coisas que me marcaram foi a paternidade. Enquanto as crianças passavam por todos aqueles abusos, os adultos eram feridos pela paternidade, de não ter uma presença paterna, de não ter esse cuidado. Então, foi assim, que mais mexeu comigo, foi esses temas que eu via, que eram necessários, e mostrar esse amor, sabe, esse amor que o Deus tem por nós, essa paternidade, essa afirmação, esse firmamento. Então, eu posso falar várias coisas que eu passei durante o campo missionário, mas os temas que mais me abordaram, que a gente conversou e teve a oportunidade de orar, foram esses, e foram os que mais me marcaram, porque são assuntos que machucam, sabe? Se você olha, eu já machuco, imagine quem vivencia. Então, não tem sido fácil, mas o Senhor nos mostra o caminho que nós temos para chegar nessas pessoas, a conversar com elas. Ele dá as ferramentas, Ele mostra o caminho, e Ele traz essas pessoas com o coração aberto, simplesmente para abraçar e amar.